dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né? E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. Cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer: há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas.